Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para essa nossa conversa no dia de hoje. Nós estamos vivendo os dias finais da história da igreja, por isso Zacarias disse que haveria luz no entardecer. Nós temos visto os sinais do tempo da tarde, no entardecer haveria luz, de acordo com a profecia. Veja, nesse tempo em que os eventos modernos estão sendo interpretados à luz da profecia, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e a promessa é que ele abriria os nossos olhos para ver o que está acontecendo e o que iria acontecer, porque esse é o Espírito profético sobre a igreja nesta hora. Nossos olhos têm que estar ungidos com a unção profética. Veja, representada por aquele quarto querubim, que era uma águia voando. Águias na Bíblia são profetas, e a igreja do tempo do fim estaria debaixo dessa unção para alcançar as profundas riquezas que envolvem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, sua obra redentora. E nós sabemos que o último sinal que Abraão recebeu antes do filho prometido, o sinal foi a presença de Deus em carne humana. Ele lavou os pés do grande El Shaddai. Ele comeu pão, ele bebeu leite, comeu a carne do novilho. Isso tudo para indicar que não era um espírito, era Deus mesmo em carne humana. E esse era o sinal. Então o profeta pregou uma mensagem importante sobre essa grande verdade, intitulada O Sinal. O sinal não é apenas uma coisa moral, não é apenas uma coisa religiosa. O sinal foi a presença de Deus em carne humana no meio da igreja. Veja, antes do filho prometido aparecer, o sinal foi aquele mesmo anjo que veio a Abraão, aquele mesmo Melquisedeque, vindo aqui no tempo do fim. Veja, um homem sem marcas nas mãos. Essa é a nossa promessa, porque aquele homem que veio a Abraão não tinha marcas em suas mãos. Diferente do ministério de Moisés e Elias para os judeus, porque Jesus se apresentará aos judeus com as marcas em suas mãos. E eles vão perguntar a ele: que feridas são essas em tuas mãos? Ele responderá: são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Mas, para nós os gentios, aquele homem que veio a Abraão não tinha sinais nas mãos. Veja, era Deus mesmo em carne humana. Veja, para ter comunhão com a semente real de Abraão, antes da chegada do filho prometido, e logo em seguida Sodoma foi queimada. Esse era o último sinal que a igreja receberia. Então prega o profeta, o sinal. Veja, e o sinal hoje é a vida do próprio Deus, veja, através do seu corpo, que é a igreja. O mesmo Jesus Cristo, que andou aqui há 2000 anos atrás, veio tabernaculizar em sua igreja nesse tempo do fim. E ele mesmo deu uns para profetas. Veja, um profeta, veja, é Deus dentro de um homem, é o ministério do Filho do Homem. Veja, como filho de Deus, ele foi o sacerdote durante as 7 eras. Como filho do homem, ele é o herdeiro da terra, o possuidor da terra. Por isso, o título de propriedade, veja, é pelo nosso parente redentor em Apocalipse 5. E ele desce à terra para dar esse título à semente eleita. Por isso, nós temos em Apocalipse capítulo 10 o título de propriedade, e João é chamado a tomar esse título de propriedade. Veja, e no milênio então, filho de Davi, ali está ele agora, estabelecido no trono, no seu próprio trono, de acordo com a profecia. Mas o sinal, antes da destruição de Sodoma, foi a aparição de Deus em carne humana, porque Jesus havia dito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse sinal, hoje, é a própria vida de Deus derramada dentro da sua igreja. Por isso ele pregou uma importante mensagem. Cristo, o mistério de Deus revelado. E ele ensina, tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Tudo que Cristo foi, derramou na igreja. Veja, e logo em seguida, marido e mulher. No mistério de Adão e Eva, uma só carne. Agora, indo para o milênio. Então, hoje, o sinal é a própria vida de Deus
morando em seu corpo, que é a igreja. Veja o mistério de Adão e Eva, quando Adão disse para Eva, tu és carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, esse é a grande mensagem para esta hora, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, através de Hebreus 4,12, ele veio provar que não era apenas um anjo, era o próprio Jesus Cristo. Veja, mostrando os mesmos sinais que ele fez quando ele esteve aqui pela primeira vez, lá de costas para a tenda, Sara, dentro da tenda, ele discerniu os pensamentos do coração. E para provar que era aquele mesmo Deus, ele veio aqui há 2000 anos atrás, entre os apóstolos, e realizou o mesmo sinal para os judeus, depois para os samaritanos. Mas ele nunca tinha demonstrado esse sinal para o povo gentil, o sinal messiânico, para provar que era ele mesmo, não um anjo, era o anjo do Senhor, era o próprio Espírito Santo, porque fez a mesma coisa quando esteve aqui da primeira vez. Então, Urbana prega a mensagem do sinal baseado em Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Veja, ele veio desafiar e jogar por terra toda a idolatria, todos os deuses pagãos que o Egito venerava. Veja, da mesma forma que no tempo do fim, o Espírito Santo desafiou a todas as religiões, todos os credos e todos os dogmas, como Elias outrora fez no passado, quando Deus o mandou levantar um altar, sobre o altar colocar o sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, esse é Deus. Veja, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então não mais a química agora. Veja, nós somos um povo católico que acredita que depois que o sacerdote ora pelo vinho, ele se transforma no sangue literal de Jesus. Não, vinho continua vinho, é apenas um símbolo. Mas hoje é aquela vida que estava aqui há 2000 anos atrás. A célula de sangue foi rompida para que a vida, o mesmo Jesus, esse é o sinal. Essa é a evidência clara de que estamos no tempo do fim, que os dias de Ló têm se cumprido, que aqui estava o mesmo Jesus Cristo. Porque a gente fica pensando que o sinal é apenas limpar a casa, o sinal é apenas tirar a televisão dentro de casa. Isso são evidências de uma vida santificada, de uma vida purificada, de uma vida que está vivendo na presença de Deus, tendo comunhão com o altar de misericórdia, comunhão com o verdadeiro Espírito Santo. Mas o que é realmente o sinal? O sinal é a vida. Por isso, então ele prega essa mensagem intitulada O Sinal, para mostrar a hora que nós estamos vivendo. E a partir do parágrafo 70, ele então traz a grande definição do que o verdadeiro cristianismo deveria fazer no tempo do fim. Não apenas uma denominação, uma religião, não apenas um ajuntamento, não apenas movimentos de bater palmas e cura divina, que são dons e assim por diante. Veja, os apóstolos já estavam curando os enfermos antes de Pentecostes. Veja, porque foi só em Pentecostes que Jesus veio para habitar no seu povo. Então ele diz assim, o cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa na igreja, em todas as partes. O sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado. Veja, ou o pacto nem mesmo é efetivo. Veja, se não chegasse o dia da manifestação do Filho do Homem, o sangue derramado no Calvário não teria nenhum valor. Porque o sangue derramado no Calvário foi para abrir caminho para a redenção. Porque Deus fez o homem para habitar no homem. Esse é o sinal de que nós somos um povo redimido. Veja, o sangue era um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. Agora, bem observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isso realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé,
crendo que sucederia. Antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Veja, era tarde demais depois que a ira já houvesse caído. Nós estamos vendo, simbolicamente, os céus na cor de bronze. O julgamento já está caindo sobre a humanidade. A terra já está sendo assolada pelas pragas. Lógico, nós não estamos na grande tribulação. Temos hoje apenas uma pequena amostra do que será no futuro, depois que a igreja for arrebatada. Temos tido vulcões, terremotos, tsunamis, guerras e tantas coisas. Porque desde que o anjo forte lançou aquela pedra ao ar em 1964, o julgamento começou a açoitar a terra. Estamos vendo agora, nessa semana que passou, depois dessa lua de sangue, inundações, granizo, gelo, vulcões explodindo, como foi agora no Congo. Veja, gases metano vindo para a atmosfera, incendiando lagos, a terra se dividindo, a praga assolando a humanidade, além das condições morais, da praga espiritual, da decadência moral, espiritual, a praga espiritual devastando a terra. Tudo está sendo sacudido e tudo que não tem o sangue, que não tem a vida, será desmoronado de acordo com a profecia. Então veja, agora temos uma lição aqui que poderíamos realmente, talvez trazê-la ao seu pensamento um momento. Veja, antes que aconteça, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sangue. Depois que a mensagem for rejeitada, depois que a linha da misericórdia tiver sido cruzada e não se puder voltar mais, depois de terem blasfemado da verdade dessa mensagem, chamado de falso profeta e tantas coisas, chegará uma hora que não será mais possível aplicar o sinal, diz o profeta. Veja, o cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias, e então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Por isso que por 2000 anos foram a era dos reformadores. A vida passou pelo sistema religioso, mas eles não puderam apresentar o sinal. Não era tempo ainda, porque o sinal só podia ser apresentado no entardecer. Veja, no entardecer haverá luz, diz o profeta Zacarias. Veja, no entardecer o Filho será conhecido, o Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. O sinal do Messias, no meio de sua igreja, o sinal de que o tempo tinha chegado, o sinal de que Deus havia aceitado o sacrifício. Isso é uma coisa tremenda. O sumo sacerdote saía de trás do véu. Veja, o povo então entrava num grande regozijo para a festa dos tabernáculos, porque Deus havia aceitado o sangue. Então, se a vida, o sinal, não tivesse vindo sobre a igreja, nós não teríamos certeza de que Deus havia aceitado o sangue. Mas, como evidência de que Deus aceitou o sangue, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, aparece fora da porta. Foi fotografado o sinal, e a vida estava aqui na igreja agora. Profetas. Foi o profeta que abriu o 7º selo, mas foram os pastores que disseram que o Messias estava na terra. Essa é a grande verdade. Ele deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores. Veja, e ele pregou a mensagem. Por que tiveram que ser pastores? Porque tinha que haver aqui um ministério capaz de anunciar que o Messias estava na terra, que o sinal estava cumprido. Veja, e este é o entardecer da era em que estamos vivendo, e este é o entardecer para a igreja, e este é o entardecer para mim, este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou, estou saindo no entardecer do Evangelho. Essa é a Escritura. Então, o sinal tem que ser aplicado, a vida tem que estar na igreja, a pedra de coroa, senão a morte do Calvário não teria efeito nenhum. Irmão, Deus te abençoe. Até a próxima conversa. Mande essa mensagem para alguém da sua família, para que ele possa também ouvir essa palavra. Deus te guarde. Até a próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém.